Como vocês pediram, hoje eu trago mais um livro maravilhoso, lindo da literatura russa para vocês, Primeiro Amor, de Turgenev. A história começa com o nosso protagonista, já aos 40 anos de idade, em uma festa na casa de um amigo. Quando os convidados vão embora, restam apenas 3 pessoas, o anfitrião, Sergei e o nosso protagonista, Vladimir. O anfitrião decide que cada um deles vai contar a história do seu primeiro amor. Quando chega na vez de Vladimir, ele diz que vai contar, mas que não quer narrar, porque falando a história, ou ia ficar seca e curta, ou prolixa e falsa. E aí ele diz que prefere escrever tudo num caderno e depois ler. No início ninguém topa, mas como Vladimir fincou o pé, a proposta foi aceita e aí eles se encontram 2 semanas depois para ouvir a história do primeiro amor de Vladimir. Na primavera de 1833, Vladimir tem apenas 16 anos e mora em Moscou com os pais. O pai ainda era jovem e muito bonito, muito requintado, mas também muito autoritário e tinha casado por interesse. A mãe era 10 anos mais velha, rica e levava uma vida triste. Estava sempre nervosa, tinha ciúmes, ficava zangada e ele não entendia por quê. O pai dele o tratava com um carinho indiferente e a mãe quase não lhe dava atenção, apesar de não ter outros filhos além dele. Turgenev traz um pouco da própria história na figura do pai e vocês vão entender muito mais sobre isso depois que lerem o livro. A família aluga uma dacha, que era uma espécie de casa de campo típica da Rússia, e a vida de Vladimir vai mudar totalmente quando a casa dos fundos do terreno deles é ocupada por outra família. A casa era tão velha e tão pequena que o narrador diz que mesmo as pessoas de poucas posses não escolhiam morar ali. A família que se mudou tinha título de nobreza, a matriarca era princesa, mas tudo indicava que era uma família nobre totalmente falida. Num belo dia, enquanto Vladimir está caçando corvos no jardim, ele fica paralisado pela beleza de uma moça que estava no jardim dessa casa dos fundos. E aí é uma cena meio inusitada. A moça não tá sozinha, ela tá acompanhada de uma legião de admiradores e no momento em que Vladimir a percebe, a moça e os rapazes estão numa brincadeira meio boba. Ela batia na testa deles com umas florezinhas e o livro conta que os jovens até se revezavam, oferecendo a testa com boa vontade. Essa moça é a filha da princesa que se mudou para a casa dos fundos. Vladimir então vai para casa e fica obcecado, pensando em como ele poderia ser apresentado a ela. Não vou entrar em detalhes, mas eles se conhecem e tal, eles se apresentam, aí ele fica sabendo que o nome da princesinha é Zenaida. E depois de conhecê-la, ele fica completamente apaixonado por ela. Ele diz que sentia um bem-estar tão intenso que o deixava à beira de um estupor e tinha a impressão de que conhecia Zenaida há muito tempo e que parecia que ele não tinha vivido antes dela. Vladimir descobre depois que ele não era o único apaixonado. Todos aqueles admiradores que ele viu no jardim dela dias atrás disputavam a atenção de Zenaida. E tem momentos que eles até são meio patéticos, porque aquelas brincadeirinhas que nós vimos no início são recorrentes. Eles pagavam prendas para poder beijar as mãos dela. E quem já assistiu E o Vento Levou deve lembrar da figura da Scarlett O'Hara, aquela moça muito jovem, muito bela, que tem consciência da sua beleza e do seu magnetismo e que usa isso para fazer joguinhos com os homens. Zenaida é desse jeitinho. Vladimir diz que ela sabia que ele estava apaixonado e ele também não fazia questão de esconder. Então ela brincava com a paixão dele. Ele diz que ela o ludibriava e o torturava. Não somente isso, Vladimir diz que todos os homens que visitavam a casa de Zenaida estavam loucos por ela e ela trazia todos presos pela coleira. Fazendo um paralelo com a literatura brasileira, alguns gestos, algumas atitudes de Zenaida também lembram muito a Capitu de Dom Casmurro. O narrador diz que Zenaida inteira, tão bela, tão cheia de vida, havia uma espécie fascinante de astúcia e descuido, serenidade e ímpeto. Em tudo que ela fazia, falava, em cada um dos gestos dela,
havia um encanto sutil. Tudo nela mostrava uma força peculiar e brilhante. O rosto dela exprimia, quase ao mesmo tempo, malícia, meditação e paixão. Eu penso que clássico não é clássico à toa, né? Para você ler um livro, mas quando eu digo ler, é ler mesmo, mergulhar, compreender. É necessário que você tenha lido vários outros antes. Vocês entendem o que eu quero dizer? Por isso, ter repertório literário é tão importante. Quem ainda está começando a mergulhar nesse mundo, mergulhe de cabeça. Esse mergulho de cabeça literário não mata. Pelo contrário, amplie seu repertório. Quanto mais você lê, mais você compreende o que já leu e o que ainda vai ler. Hoje as pessoas perdem horas e horas fazendo um grande nada na internet, consumindo assuntos vários sobre a vida das pessoas que se dizem famosas, perdendo vida com que daqui a pouco ninguém mais vai lembrar. Vamos ler, pessoal, ler muito! É também por isso que as releituras são tão maravilhosas e essenciais, porque aí não é simplesmente um ler de novo. Quando você tem repertório, quando você entende cada referência que o autor traz no texto, uma nova dimensão está se abrindo diante de você, um novo portal. Pode até parecer que eu estou viajando, mas é verdade. Você vai acessando outras camadas do livro e falando principalmente dos clássicos, não é ler somente o enredo em si. A historinha de pano de fundo abriga uma infinidade de camadas que a gente só vai acessando se a gente tiver repertório. E além disso, ainda tem a questão do tempo, né? Ah, o tempo. Você lê um livro com 15, lê com 20, depois aos 30, 40 anos, não é a mesma coisa. A quilometragem acrescenta demais na leitura. Ah, mas são muitos livros, são infinitos. Não tem muito livro, não. Vou falar uma coisa meio polêmica agora, vão querer me cancelar, mas vamos lá. Você entra numa livraria, pode jogar fora a metade. Enfim, voltando. Vladimir tá tão loucão, tão apaixonado, que passa boa parte da história totalmente cego e só percebe bem tarde que existe outro homem, além daqueles outros que já cortejavam Zenaida, que também tá sendo consumido de paixão pela princesa. Quando Vladimir descobre quem é, ele fica igual a Otelo. Otelo é o Mouro de Veneza, famoso Mouro de uma peça de Shakespeare que leva o mesmo nome. Eu sou apaixonada por Otelo. É minha peça favorita de Shakespeare. Quem não conhece deve conhecer. Apesar de ser menos conhecida, é uma leitura obrigatória, na minha opinião. Excelente livro para adquirir repertório. Muito da literatura como um todo traz Otelo como referência, explícita e implicitamente. Inclusive falo um pouco dele dentro de Dom Casmurro num vídeo que vou deixar aqui na tela para vocês. Vladimir fica indignado quando ele descobre sobre o outro homem, fica transtornado de ciúme, tal qual Otelo, e fica se torturando por isso, pensando como é que ela não teve receio de pôr a perder todo o seu futuro. E depois ele mesmo reflete: é isso, o amor é isso, a paixão é isso. Eu tenho a leve impressão que Turgenev deve ter se inspirado também na filosofia grega quando ele fala da paixão de Vladimir. Me parece que essa paixão vai evoluindo, se é que se pode dizer assim. Esse sentimento vai se transformando ao longo da história, como se fosse baseado mesmo nos textos de O Banquete de Platão. O que eu quero dizer é que, pelo menos para mim, Vladimir experimenta vários tipos de amor ao longo do tempo. O que era uma paixão antes deslocada, parece que vai amadurecendo aos poucos. Ele diz que se consideraria um infeliz se não tivesse experimentado tudo que ele viveu com ela, mesmo que não tenha sido exatamente como ele queria. Muito semelhante a Noites Brancas, né? Bem, como eu falei, Vladimir está escrevendo a história já tendo 40 anos. E ele olha para trás e faz uma reflexão belíssima sobre a juventude. Belíssima, gente. Ele diz que na juventude a gente parece não ligar para nada. Parece que a gente possui todos os tesouros do universo, que até a tristeza traz contentamento. Mas tudo desaparece como a cera sob o sol. E talvez o segredo do encanto consista não na possibilidade de fazer tudo, mas na possibilidade de pensar que a gente vai fazer tudo. É um livro incrível, gente. E o final é bem inusitado, o livro é bem curtinho, o texto é bem fluido, dá para ler numa tarde. Mas de bobo, esse livro não tem nada. Não esqueçam de compartilhar comigo o que vocês acharam.
Uma excelente leitura para todos e até o próximo vídeo!